Repara como é que a gente saber que houve uma briga entre a Polícia Federal e o Toffoli muda a história toda, né? Olha só essa notícia aqui. Toffoli limita acesso às provas do Master a 4 peritos da PF. Como eu tinha falado para vocês, essa era a hipótese que eu tinha para o quê? Ele sabe que pegaram coisas erradas dele ali, e pode ser a hipótese verdadeira, né? Sabe que pegaram as coisas erradas ali, e ele quer que esses peritos façam uma perícia parcial, ou seja, vão ver as coisas todas ali, mas só vão soltar as informações que forem interesse do Toffoli, né? O resto tudo dá um jeito de esconder, de fungir, de dar um jeito de não liberar a coisa. Agora, a outra hipótese, ao contrário dessa, é mais interessante ainda, né? Que é o fato de que o Toffoli sabe que a polícia quer ferrar ele, e agora ele limitou acesso a 4 peritos que ele confia, que ele acha que não vão ferrar ele muito. Eu não sei não, cara. Qualquer das duas alternativas é uma coisa terrível isso que o Toffoli fez, porque em última análise ele está brigando abertamente com a polícia, né? E se ele está fazendo isso, ele já está sabendo que o Lula está do outro lado. Me chama muita atenção também o fato de nem o Gilmar Mendes, nem o Alexandre de Moraes estarem defendendo o Toffoli nessa história. Olha como é que está ficando cada vez mais estranho para o Toffoli, a ponto de nem os coleguinhas dele do STF, que também são alvo do Lula, darem uma ajuda para ele, né? Vamos entender quem são esses 4 policiais que o Toffoli permitiu verem as provas do Master. Muito estranha essa história. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por TNT, Brazuelos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Toffoli limitou o acesso às provas do Master sob custódia da PGR a 4 peritos da PF. Então vamos lembrar essa lambança toda, né? Primeiro, o Toffoli brigou com a polícia porque a polícia teria atrasado na hora de fazer as provas, de fazer a operação lá, e depois pediu que todas as provas ficassem com ele, fossem lacradas e mantidas no STF. Ou seja, o que ele estava querendo? Proibir as pessoas de investigar, né? Proibir a PF de investigar. Muito estranha essa história, né? Aí depois ele disse que ia para a PGR. Né? Então, porque o pessoal falou que vai ficar essa prova lacrada no STF, mas pô, a prova lacrada no STF vai fazer o que com a prova? Vai ficar parada? Vai ser abandonada? Porque no final das contas alguém tem que periciar essa prova, tem que olhar lá, tem que pegar os celulares, tem que botar lá no Celebrite, tem que abrir os celulares, tem que fazer o dispositivo técnico lá para ler as coisas que estão nesses celulares. Né? Eu tenho certeza que o principal problema desse pessoal são os celulares. A documentação em papel e coisa e tal, hoje em dia é tudo secundário, porque o que interessa está no celular, porque todo mundo usa o celular para tudo hoje em dia, então no final das contas, né, é isso que interessa para essas investigações, né? E aí ele falou que, a PGR vai investigar. E aí eu já falei para vocês que é estranho isso, porque a PGR, de fato, é um órgão de investigação. Mas não é especialidade da PGR essa parte mais técnica da coisa, né? Essa coisa de pegar o celular, botar no aplicativo lá, abrir, coisa e tal. A PGR até tem técnico para isso, tá? Mas não é a especialidade. Quem faz isso tipicamente é a Polícia Federal. Só a Polícia Federal que tem esse know-how. A PGR tipicamente ela atua numa área num nível mais alto, né? Na questão mais de direito, de leis e coisa e tal, né? Então o pessoal está colocando aqui, ó. Peritos da Polícia Federal afirmaram nesta quinta-feira que a decisão do Toffoli de determinar que o envio de provas da fase mais recente da operação do Banco Master para a Procuradoria-Geral da República traz preocupações técnicas para a investigação. Em nota, a Assessoria de Peritos Criminais Federais alerta para a possibilidade de perda de vestígios relevantes em razão da ausência do envio de material à perícia criminal. A postergação do envio ou realização dos exames fora das unidades oficiais de criminalística, sobretudo em relação a dispositivos eletrônicos, é o ponto principal, tá? Pode levar à perda de vestígios relevantes para a recuperação penal ou mesmo à perda de oportunidades técnicas, por vezes irrepetíveis, como análise dos aparelhos ainda ativos ou recentemente desbloqueados, além da possibilidade de eventuais modificações automáticas inerentes ao próprio funcionamento dos sistemas operacionais. O que eles estão querendo dizer com isso? De novo, se fosse documento, papel, o papel não muda. O papel está lá hoje de um jeito, está amanhã, vai estar do mesmo jeito, né? O celular não é assim. O celular pode acabar a bateria dele. Tem celulares que quando acaba a bateria, para você ligar ele de novo, quando você recarrega ele, o processo para desbloquear fica muito mais difícil, né? O iPhone é um caso desse. O iPhone, se ele acaba a bateria, para você ligar ele de novo, ele começar um boot do zero, é um boot muito mais seguro do que se estiver meramente travado, né? Então aqui, ó, e
esse tipo de coisa técnica, né, não é a especialidade da PGR. A PGR faz avaliação de documentos, isso eles podem fazer, isso eles conhecem. Mas pegar o celular e ser rápido, né? Além disso, vocês sabem, tanto o celular do iPhone quanto da Samsung e outras marcas por aí, as marcas mais comuns, eles têm dispositivos para evitar o roubo. E nesses dispositivos para evitar o roubo, o dono do celular pode, através de um outro aplicativo, comandar o autoapagamento do aplicativo. Você pode ir lá na função Find My iPhone lá, você pode dizer, olha, pega o meu iPhone e apaga tudo que está lá. E se por um acaso tiver qualquer falha de cuidado, algum problema qualquer acontecer, o celular entrar em contato com alguma rede Wi-Fi ou entrar em contato com a internet, alguma coisa, e o eventual lá, o investigado, né, tiver dado essa ordem, tiver dito que o iPhone dele foi roubado, o iPhone vai obedecer, vai se apagar e nunca mais se recupera a informação que está ali. Então realmente eles têm razão, isso é muito importante. Então eles colocaram que a PGR não tem essa capacitação técnica para isso. Se fosse para avaliar documento e outros tipos de prova, até talvez a PGR pudesse fazer. Mas essa documentação técnica, né? Aí o que o Toffoli fez? O Toffoli agora, ele decidiu que autorizou a Polícia Federal a periciar os celulares apreendidos, mas restringiu o acesso a 4 peritos da corporação. Ou seja, além disso, a PGR deverá acompanhar os trabalhos. Então são só 4 peritos que estão autorizados a ver os celulares, a trabalhar os celulares, e tem que ser acompanhados por pessoas da PGR para fazer esse trabalho. É uma coisa totalmente sem sentido isso daqui, né? E de novo, agora para mim faz mais sentido a coisa. Por quê? Porque pô, o Toffoli está com medo de que tenha informações sobre ele nesses celulares. Se o Toffoli está com este medo de ter informações sobre eles no celular, ele está ferrado, né? Porque meio que não tem muito como fugir disso agora. Mas podia ser isso uma coisa, mas agora faz muito mais sentido. O Toffoli está sabendo que a Polícia Federal está querendo fuder ele. A Polícia Federal tentou ferrar ele, tentou deixar o Zé Tel fugir, né? O cunhado do Vorcaro fugir, e meio que deu uma de João sem braço para deixar o cara fugir, para tentar, né? Só que ele percebeu a tempo e mandou a prisão do cara, e aí a Polícia Federal teve que prender o cara, teve que apreender o celular do cara. E aí agora o Toffoli, a preocupação do Toffoli é o que a Polícia Federal estava querendo fazer de fato nessa história. Qual que é o esquema? Qual que é o medo da Polícia Federal com o celular do Zé Tel, né? Não deve ser, certamente, alguma coisa que desabone a oposição, ou coisa tal. Deve ser alguma coisa que liga ao governo. Qual que é a ligação que tem nessa história aí? Eu não sei. Outra coisa que eu acho muito importante. Não vi nem o Gilmar Mendes, nem o Alexandre de Moraes defendendo o Toffoli. Das duas, uma. Ou já se chegou numa posição no STF que o Toffoli está insustentável, porque vamos combinar, o Toffoli está ajudando muito o Banco Master, essas cacariação que ele fez, esse monte de coisa, ele está ajudando muito o Banco Master. Ou então o Toffoli foi escolhido como né, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Do grupinho lá do STF que está tentando brigar com essa história toda. A gente viu que esse ataque recente que teve contra o Alexandre de Moraes e contra o Toffoli veio do Lula, né? Essas informações que a Malu Gaspar e coisa e tal, isso veio do governo. Então é o governo atacando o STF. Eu acho lindo isso. Tomara que os dois se matem, que um acabe com o outro na hora, né? Mas no final das contas, talvez o Alexandre de Moraes tenha falado, não, deixa então eles comerem o Toffoli, porque meio que foda-se, o Gilmar Mendes a mesma coisa, e né, deixa o governo ganhar o Toffoli. Talvez a gente consiga o impeachment do Toffoli. Olha que coisa bacana. Eu acho ótimo. Ah, mas seria uma vitória do governo. Seria uma vitória do governo, mas seria bom para o Brasil como um todo, não tem problema não. Qualquer impeachment de ministro do STF seria ótimo para o Brasil, porque vai botar medo nos outros. Passou a ser agora passou a ser do jogo agora o negócio de impeachment de ministro do STF, né? Então, eu não sei não, cara. Eu acho que tá ficando feia essa história, né? Aqui, ó, quem são as pessoas que estão ligadas nisso daqui, né? Aqui, ó, a escolha não passou pela direção da corporação, contrariou o protocolo habitual e pegou os investigadores de surpresa. Sem consultar a cúpula da PF, Toffoli definiu os nomes de Luiz Felipe da Cruz Nassif, Thiago Barroso de Mello, Enelson Candeia da Cruz e Lorenzo Victor Schreppel Delmucci para a função. Ou seja, ele pegou 4 peritos da PF que o Toffoli... Como é que o Toffoli escolheu? O Toffoli não tem esse know-how, ele não deveria conhecer a PF, ele conhece esses técnicos, ele tem alguma indicação de que esses técnicos são melhores ou piores que os outros? Que lógica tem isso, né? E eles,
Ou talvez tenha escolhido só para ficar o nome deles registrado. Tipo assim, ó, eu sei que vocês que estão vendo esse negócio aqui, tá? Então qualquer coisa eu vou em cima de vocês. Pode ser isso também a estratégia do Toffoli, né? Segundo o despacho, eles terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da PGR para os trabalhos. Ou seja, a PGR deve acompanhar os trabalhos para ver se tem isso daí, né? Outra coisa, o Lauro Jardim levantou qual é a especialidade dos peritos indicados pelo Toffoli para analisar as provas. Que é estranho, né? Porque, de novo, um especialista, por definição, é especialista numa área. Não existe especialista em tudo, né? E aí, ó, os peritos escolhidos a dedo pelo ministro do STF, tá aqui o nome deles aqui. O primeiro, o Enelson Candeia da Cruz Filho, é perícia da área contábil. Então já é uma coisa estranha, o cara é perito da área contábil, então não tem lógica nenhuma estar nesse grupo. Lembra, a preocupação aqui é a perícia de celular, essa é a preocupação. Agora, os outros três são de tecnologia da informação, então faz sentido. Mas, de novo, tecnologia da informação, para quem é da área, sabe que é uma área enorme. Tecnologia da informação é especialista em quê? Em sistemas web, em ataque hacker, em quebra de celular. Existe a especialidade do pessoal que tem lá, que sabe usar o Cellebrite para abrir celular e coisa e tal. Achar que qualquer um, não, mas eu tenho um diploma de TI, então eu vou conseguir usar o Cellebrite para quebrar. Não, a coisa tem todo um curso para você fazer isso, para você saber usar o Cellebrite, né? Como eu já expliquei para vocês, não é assim tão fácil que você bota o celular lá, aperta um botão e ele lê o celular inteiro. Em alguns casos até tá? Porque, assim, celulares mais antigos, ele já tem um sistema todo, ele já quebra o sistema inteiro. Mas nos celulares mais novos não é assim, você tem algumas coisas que você pode testar esse ataque, esse outro ataque, entendeu? Algumas alternativas, e dependendo do risco, pode ser mais arriscado ou menos arriscado. Tem que ter algum conhecimento técnico para fazer a quebra do celular de forma adequada e poder ter acesso às informações que estão lá, né? A gente não sabe também se as pessoas entregaram a senha do celular para a PF, tá? Geralmente a PF pede a senha e eventualmente as pessoas dão a senha, porque não tem nada de errado, dou a senha para a pessoa ter acesso ao celular, né? Então aqui, ó, na decisão considerada incomum por quem acompanha operações do STF há muitos anos, Toffoli determinou que os referidos peritos tenham livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da PGR para acompanhamento dos trabalhos, ou seja, a PGR tem que ficar lá para ver o que eles estão fazendo. Agora, essa coisa toda, eu já falei para vocês, pode ser porque o Toffoli teme que está o nome dele ali, pode ser que seja isso, mas pode ser também porque o Toffoli está mais preocupado que ele está vendo que a PF quer ferrar ele, quer pegar alguma informação e botar alguma informação aí, enfim, está muito curiosa essa história toda. Vamos ver o que vai acontecer nessa história aqui, tá realmente muito engraçada essa briga. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.